Oi, pessoal, eu me chamo Angélica. A gente vai conversar um pouco hoje sobre o Maio Laranja. Eu trabalho na Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, a SEIJE, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O motivo desse vídeo hoje é para conversar sobre esse Maio Laranja, é a gente discutir as principais ações da coordenadoria, que é a SEIJE, né, nessa seara do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. É, Aqui está o tema do nosso diálogo hoje, né, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, as ações da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, SEIJE, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Está aqui o nosso endereço de e-mail. A gente está fazendo esse pedido, antes de tudo, é importante falar a pedido do Projeto Futuro Brilhante. E a outra coisa que também é super importante destacar antes da gente começar a falar propriamente do tema é que a nossa coordenadoria, a SEIJE, ela está completando 10 anos esse ano de 2020, né? Então são 10 anos aí que há uma trajetória, há uma história e é importante falar dela. Aqui no nosso site, vocês podem ver, tem um pouquinho dessa história, dessa trajetória, tá? Aqui, ó. A SEIJE, ela foi criada em 2010, tá? A portaria, né, a resolução que embasa a criação da SEIJE, a 13 de 2010, ela é toda fundamentada numa resolução do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, que é a 94 de 2009. Então, a Resolução 94 de 2009, ela basicamente coloca a necessidade da criação de coordenadorias estaduais de infância e juventude nos tribunais estaduais de todo o Brasil. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como não poderia deixar de ser, também criou, né, a sua coordenadoria. E as funções da coordenadoria são basicamente, né, elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do judiciário na área da infância e da juventude, dar suporte a magistrados, servidores, equipes multiprofissionais, visando a melhoria da prestação jurisdicional, promover a articulação interna e externa da justiça da infância e da juventude. E essa promoção de articulação interna e externa é uma das coisas que a gente está fazendo aqui também junto ao Projeto Futuro Brilhante. Então, existe aí essa articulação. A SEIJE também colabora para a formação inicial e continuada, especializada de magistrados e servidores, muito em parceria com a Escola Judicial do Estado do Pará, que tem sido durante esses anos todos uma grande parceira da SEIJE, né, uma parceira interna do próprio Tribunal de Justiça. E a gente também, enquanto coordenadoria, trabalha exercendo a gestão estadual dos cadastros nacionais de infância e juventude, de acordo também com a Resolução 94. A Resolução 94 que coloca que as coordenadorias exercem essa gestão, né, que é uma gestão compartilhada, porque também há a necessidade de que esses cadastros sejam também supervisionados, sejam também gerenciados em algum nível pelas corregedorias. Então, a SEIJE tem essa função de orientação, as corregedorias também têm a função específica delas relacionada aos cadastros da infância, né? Bem, aqui nessa barra aqui lateral, a gente tem algumas informações sobre a SEIJE que vocês podem verificar, acessar depois. É muito interessante conhecer o site da coordenadoria, né? E sempre que precisar pode vir para cá, tá? É importante destacar. Eu vou só mostrar aqui para vocês, de volta aqui no slide, só para vocês verem qual aqui é o nosso e-mail, tá? Mas o nosso pode entrar em contato por aqui, por esse e-mail, seige@tjpa.jus.br, né? E o site, ele está localizado o site da SEIJE, ele está localizado no site do próprio Tribunal de Justiça, que é o www.tjpa.jus.br. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor o que é a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, então a gente já tem uma noção de onde a gente está falando, eu queria entrar um pouco mais na temática que é o Maio Laranja, que nos foi solicitada a falar, né, especificamente sobre o Maio Laranja. E as ações da SEIJE relacionadas a esse mês de maio, né, laranja. Então, mas de onde vem isso? Né? De onde vem esse movimento? Né? É importante a gente falar um pouco sobre isso. Aqui eu coloquei o slide, vocês estão vendo agora aqui o slide, e tem um link aqui que é da campanha Faça Bonito. Eu acho legal a gente começar por aqui, né? A gente, para poder entender historicamente de onde vem
esse movimento, eu acho legal a gente começar por aqui. A gente vai clicar aqui no link para poder ir para o site. Esse aqui é o site, tá? Vamos dar uma olhadinha nele. Ele é bem interessante, tá? Tem bastante informação aqui. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Né? Então, bora ver aqui o que é essa campanha final. Vem aqui, ó. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Por que 18 de maio, né? De onde vem tudo isso? O dia 18 de maio foi escolhido porque na cidade de Vitória um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Né? Então, depois de alguns anos, os movimentos sociais reunidos dos direitos da criança e do adolescente conseguiram uma lei federal, né? Conseguiram fazer aí compor essa lei federal que coloca o 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, e desde então todo o país vem se organizando de diversas maneiras para poder atuar nessa campanha. Aqui tem uma parte bem legal que é o Participe, não sei se ele está indo, vamos dar uma olhada aqui, foi. Então, como participar? Eu gosto muito dessa informação que eles disponibilizam aqui no site, por quê? Eles dizem assim, a campanha é coletiva, descentralizada e sua adesão é voluntária. Né? Então, cada pessoa, cada órgão, cada instituição que tem esse interesse de participar da campanha relacionada ao 18 de maio, pode vir aqui no site e pode fazer as suas ações. Uma das coisas que eles recomendam, né, esse site é importante frisar que ele é mantido pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, tá? E uma das coisas importantes da gente frisar é que isso seja feito em parceria. Ele coloca aqui que a gente tem que tentar estimular o máximo possível a reflexão, enfim, disponibilizar informações sobre o 18 de maio, mas que isso é importante que seja feito de maneira coletiva. E em algum momento aqui do site eles colocam também, não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas se vocês procurarem aqui, vocês com certeza vão achar, porque ele é bem intuitivo, viu, gente? Tem texto base para divulgação. Eles disponibilizam materiais para divulgação do Maio Laranja, né? É muito legal. Então, tá aqui o texto base. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu dar uma olhada aqui se aparece para vocês, mas para mim está aparecendo. Se não estiver aparecendo para vocês, eu acho que está aparecendo sim, né? 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças contra Crianças e Adolescentes. Esse texto pode ser usado para fazer as campanhas, tá? Vamos voltar aqui para o slide. Então, é daí, né, que vem tudo isso. De onde vem esse dia, por que 18 de maio, né, o que significa, vem daí. Vamos continuar aqui nossa apresentação. É importante a gente frisar que o Maio Laranja está inserido num sistema, né, que é o Sistema de Garantia de Direitos. Esse Maio Laranja ele não vem do nada, né, ou seja, o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, ela não surge do nada, ela surge num contexto, né, os órgãos, as entidades, as pessoas, a sociedade, ela está organizada num sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, bora dar uma olhadinha no que é isso. Ele é formado pela integração e articulação entre o Estado, famílias e sociedade. Né? Então, ele é embasado no artigo 227 da Constituição. De forma articulada e sincrônica, o sistema de garantia estrutura-se em 3 eixos: defesa, promoção e controle. Então, saber qual é o nosso lugar dentro desse sistema ajuda a gente, seja uma pessoa, seja uma entidade, ajuda a gente a entender o nosso papel. Né? Então, quando eu falo enquanto coordenadoria estadual da infância e da juventude, eu também estou falando de um lugar dentro desse sistema. Né? E eu estou falando dentro do eixo defesa, eu estou falando dentro do eixo defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, tá?
Nesse eixo, situa-se a atuação dos seguintes órgãos públicos: os judiciais, e aí envolve as varas de infância, as equipes multiprofissionais, as varas criminais especializadas, os tribunais do júri, comissões judiciais de adoção, tribunais de justiça, corregedorias de justiça, os público-ministeriais, especialmente as promotorias de justiça, centros de apoio operacional e etc., as defensorias públicas, a Advocacia Geral da União e Procuradorias Gerais dos Estados, Polícia Civil, inclusive a Polícia Técnica, Polícia Militar, Conselhos Tutelares, ouvidorias e, finalmente, as entidades de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, todos esses atores, eles estão reunidos aí para poder trabalhar em conjunto, pessoal, nesse eixo defesa. Mais uma vez, volto a frisar, é importante a gente saber o nosso papel dentro do sistema de garantia de direitos para que a gente possa, até mesmo para trabalhar articulado, saber quais são os nossos limites e quais são as nossas possibilidades, saber onde buscar parceria, né? Então, acho que está esclarecido que a SEIJE está nesse eixo defesa. Vamos agora dar uma olhada na terceira parte da nossa apresentação. Nessa terceira parte, a gente vai falar especificamente do enfrentamento à violência sexual no sistema de justiça, focando no depoimento especial. Lembrando aí que a gente está nesse eixo, né, defesa. Então, tem algumas normativas que guiam as práticas nesse campo dentro do sistema de justiça. A primeira delas é a Recomendação 33 de 2010 do CNJ, que vocês estão vendo aí nesse quadradinho meio bege. E temos também a Lei Federal 13.431 de 2017, o Decreto Federal 9603 de 2018 e a Resolução 299 de novembro de 2019 do CNJ. Também tem algumas normativas internas daqui do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas a gente vai trabalhar essas normativas um pouquinho mais lá para frente da nossa apresentação, tá? Então agora a gente vai falar especificamente sobre essas normativas aqui e como elas refletem, né, como elas se refletem no enfrentamento à violência sexual dentro do sistema de justiça e como que isso influencia também no trabalho da coordenadoria e guia as nossas ações aí. A Lei Federal 13.431 de 2017, né, ela coloca como uma lei que vai trabalhar esse depoimento da criança, né, depoimento especial da criança e do adolescente e a escuta especializada também, ela faz uma diferenciação. E para poder trabalhar isso, ela coloca alguns tipos aí, ela vai trabalhar com violência física contra a criança, violência psicológica, sexual, violência institucional. Antes, porém, da gente continuar com a Lei Federal 13.431, é importante a gente destacar a própria Recomendação 33 de 2010. Eu vou só voltar aqui, que é essa aqui. Essa Recomendação 33 de 2010, ela foi a primeira das recomendações que realmente começou a se preocupar com o depoimento da criança no sistema de justiça. Como é que está sendo prestado esse depoimento? Está se tomando cuidado com essa criança, com esse adolescente? Como é que esse depoimento pode ser prestado para que nós possamos proteger a criança, mas também conseguir uma prova processual que sirva para o processo, né? Porque a dificuldade de você conseguir uma prova, né, nesse tipo de processo que envolve especialmente a violência sexual contra crianças e adolescentes, já que a violência sexual, ela não, em alguns casos, ela não vai deixar marcas, né? É bem complicado. Então, a Recomendação 33 de 2010 do CNJ, ela já se preocupava com isso. E ela falava que esse depoimento tinha que ser numa sala separada, tinha que acontecer de forma especializada, tinha que ser feito por um profissional também que tivesse uma capacitação específica em técnicas de entrevista investigativa, porque não basta você tirar a criança de uma sala e colocar, tirar a criança da sala de audiência e colocar na sala de depoimento especial se você não tem técnicas apropriadas para ouvir essa criança. Mas isso foi lá em 2010. Então, depois, em 2017, surgiu a Lei Federal que conseguiu aprofundar isso aí, colocou todos esses tipos aqui de violência com que ela vai trabalhar. Tá? Como eu falei anteriormente, a Lei Federal 13.431 de 2017, ela tem um foco grande em definir o que é a escuta especializada e o que é o depoimento especial. A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.
Tá? Então, a escuta especializada, ela você vai escutar essa criança, né? Você vai estar escutando essa criança, mas na rede de proteção. E o relato, ele vai ser focado para você poder fazer esse atendimento com a criança. Já o depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Então, são duas coisas diferentes. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor. Isso aqui, a recomendação 33 já falava sobre isso, relacionada especificamente ao depoimento especial apenas. Falava que tinha que ser num local apropriado, num local separado da sala de audiências, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência, né? A Lei Federal 13.431 ainda coloca o seguinte procedimento para o depoimento especial. Fala que os profissionais especializados devem esclarecer essa criança e esse adolescente sobre o depoimento que vai acontecer, informando os seus direitos. É assegurada à criança ou adolescente a livre narrativa sobre a situação da violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos, e essas técnicas, é importante destacar, são técnicas científicas, tá? No curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo. Fim do procedimento previsto, o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares organizadas em bloco. Verifiquem aí, então, que essas perguntas elas só surgem depois que a criança já teve a oportunidade de falar livremente sobre o fato, né, sobre o que aconteceu. O profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de melhor compreensão da criança. E aí o depoimento vai ser gravado em áudio e vídeo, né? Uma coisa que é muito importante frisar, que também falar um pouquinho aqui do decreto 9603 de 2018, ele é um decreto que surge depois, né? Ele complementa muita coisa que a lei fala, a lei, ela às vezes ela só cita algumas coisas, o decreto então vem para poder aprofundar isso. E aí tem uma coisa que eu acho que é legal a gente destacar do decreto, que é o seguinte: o depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária, com a finalidade de produção de provas. Então, o que faltava aí nessa questão Então, o que faltava nessa questão da Lei 13.431 era dizer especificamente para que era o depoimento especial. Ele é para produção de provas, tá? Então, é importante a gente fazer esses destaques para a gente poder continuar aí alinhavando a nossa fala, que a gente vai falar agora um pouquinho melhor também da Resolução 299, que está faltando a gente falar, e também vai falar das nossas normativas internas do Tribunal na parte 4 da nossa apresentação. Essa aqui, então, pessoal, é a Portaria 2461 de 2018. Ela instituiu uma comissão intersetorial para elaborar e efetivar o plano de implantação progressiva de salas de depoimento especial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Tá? Essa comissão ela existe até hoje, ela vem se reunindo aí rotineiramente para trabalhar na implantação dessas salas, porque a portaria ela menciona que não bastaria então a elaboração de um plano, mas também a efetivação, né? Então a comissão ela vem se reunindo rotineiramente para poder tá elaborando e efetivando, né? O plano já está elaborado, o primeiro plano já foi elaborado, a gente vai dar uma olhada aqui agora. Essa comissão ela é intersetorial e interdisciplinar, tá? Ela é presidida pelo coordenador estadual da Infância e da Juventude, que é o desembargador José Maria Teixeira do Rosário, mas ela também é composta pelas corregedorias, também é composta por várias secretarias do Tribunal de Justiça, para poder a gente afinar aí um diálogo e chegar a um denominador comum para a implantação dessas salas. Nesse plano, né, que vocês estão vendo aí, consolidação do primeiro plano, foi em 2018, então nesse primeiro plano há a definição de um padrão arquitetônico e de mobiliário para as salas de depoimento especial, que é que tem como base os últimos estudos científicos, né? Então esse padrão arquitetônico e de mobiliário, ele é baseado em evidências científicas, de pesquisas científicas da área da psicologia do testemunho, que envolvem essa questão da entrevista investigativa com testemunhas e vítimas, né, especialmente as testemunhas e vítimas crianças e adolescentes.
Nesse primeiro plano, foram criados critérios para poder fazer esse ranqueamento das comarcas e elas foram divididas em 4 grandes grupos, porque a gente entendeu que algumas comarcas tinham demanda mais urgente e necessitavam dessas salas um pouco antes das outras comarcas. E nesses critérios foi levado em consideração a quantidade de processos que a comarca tinha relacionados ao assunto estupro de vulnerável, e juntamente com esse critério da quantidade de processos de estupro de vulnerável foi associado também o critério da questão da vulnerabilidade social das crianças e dos adolescentes daquela comarca. Então, para isso, a gente levou em conta IDH, né, dos municípios que compõem a comarca ou do município que compõe a comarca, quando é só um município. Levamos em conta também a questão da quantidade de crianças e adolescentes em relação ao quantitativo total de habitantes da comarca, e aí a gente consolidou esse primeiro plano ainda em 2018, tá? Dividindo as comarcas em 4 grandes grupos. Como em 2018, para poder consolidar esse plano de 2018, a gente levou em conta dados de 2017, a gente está no momento da elaboração do segundo plano agora, né? Que eu diria que é mais uma revisão do primeiro, porque a gente não tem como ficar com esses dados aí de 2017 até agora. A gente precisa fazer uma revisão, verificar qual número aumentou, qual número diminuiu, qual número se manteve, e verificar, inclusive, comarcas que estão precisando de mais de uma sala, né? Belém hoje tem mais de uma sala de depoimento especial, Ananindeua também tem mais de uma sala de depoimento especial, mas existem outras comarcas que têm necessidade de ter mais de uma sala também, e a gente pretende evidenciar isso aí a partir dessa revisão do plano. A gente também está fazendo, enquanto Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, que é o lugar de onde eu falo, uma pesquisa sobre o funcionamento dessas salas em todo o estado do Pará, porque nós queremos ouvir de quem está lá na ponta, do magistrado, do servidor que está atendendo diretamente a demanda, o que ele está sentindo do funcionamento dessas salas, se está funcionando adequadamente, se não está, o que pode melhorar. E a gente está com essa pesquisa no ar no site do TJ, tá, desde fevereiro. Ela está ainda em aberto e está recebendo as respostas de todo o Pará. Ainda nessa seara, a gente tem o provimento conjunto, número 1 de 2019, que é da Presidência das Corregedorias e da SEIG. Ele vai dispor sobre o padrão de funcionamento das salas de depoimento especial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Porque não dava para a gente só pensar num plano de implantação de salas se a gente não pensasse também em como essas salas vão funcionar. Então, esse provimento, ele dá alguns indicativos de como que esse depoimento tem que ser feito, de como é importante você valorizar, não só valorizar, mas utilizar de fato, né, como obrigatoriedade, técnicas científicas de coleta de depoimento especial, né, porque, mais uma vez, não é só tirar a criança da sala de audiências e colocá-la numa sala em separado para fazer exatamente as mesmas coisas que já se fazia com ela na sala de audiência anteriormente. É necessário haver a aplicação de um protocolo científico para poder fazer aí essa entrevista investigativa com essa criança. Então, essa aqui, pessoal, é a foto, né, de uma sala de depoimento especial. Ela é uma foto um pouco antiga. Essa mesinha de centro aí, ela não é mais utilizada. Na verdade, essa mesinha foi adaptada, ela era um suporte de computador que foi adaptado, mas hoje em dia já tem outros móveis lá, então não está sendo mais utilizada. Mas assim, é importante, eu peguei essa foto por quê? Porque eu queria demonstrar mais essa posição das cadeiras aqui. Essas cadeiras, elas estão numa posição que a gente chama de posição 10 para as 2. Por que isso é importante, né? Porque dá uma horizontalidade para a criança que está sendo entrevistada e para o entrevistador. Essa criança, quando a gente estuda as técnicas de entrevista investigativa, essa criança, esse adolescente, ele precisa entender que ele vai ter que assumir um papel de ser quem mais fala na entrevista. Ele vai ter que falar, muitas vezes, sem ser perguntado. E isso não é uma coisa que a gente tem por costume. É difícil a gente falar sem ser perguntado, especialmente quando é criança e adolescente. Geralmente você espera que o adulto te diga o que fazer. E para poder a técnica de entrevista investigativa escolhida funcionar adequadamente, a criança ou adolescente, ou seja, o entrevistado, vai ter que assumir um protagonismo maior. Então, tudo na sala e tudo no protocolo é pensado para incentivar esse maior protagonismo. A almofada está aí porque também, em alguns momentos onde é mais difícil você estar falando sobre assuntos delicados, a criança pode segurar essa almofada.
tá? A câmera, ela não tá aparecendo nessa foto, mas ela também fica num local bem visível, a câmera não é escondida, tudo é falado para a criança tem que saber o que está acontecendo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa foto aqui eu acho super interessante. Ela é uma ilustração, tá? Ela não ilustra uma sala de depoimento real, mas aí tem a pergunta, sala de depoimento, né? Ele está questionando. Por quê? A gente geralmente escuta muito essa questão de, mas poxa, é uma sala de depoimento e ela não tem nenhuma decoração. É uma sala de depoimento, mas não tem uma figura na parede, não tem um quadrinho infantil, não tem os brinquedos. Cadê os brinquedos? Isso é importante a gente tocar, porque na sala de depoimento especial, o que a criança vai fazer? O que o adolescente vai fazer? Vai prestar um depoimento, né? Então, se eu encho essa sala de brinquedos, se eu encho essa sala de uma decoração diferente, o que eu estou convidando a criança a fazer? Eu estou convidando a criança a brincar. Quando eu brinco, eu uso a minha imaginação, eu crio cenários, né? Eu uso a imaginação. E nós não queremos, nesse momento de depoimento, que a criança use a imaginação. Nós queremos que ela acesse as memórias reais dela. Nós queremos que ela lembre do que aconteceu para poder falar o que aconteceu ali para a sala de audiências. É claro que esse lembrar do que aconteceu é cercado de cuidados, porque a gente entende que isso é um momento delicado para essa criança e para esse adolescente estar relembrando isso. Não é fácil, por mais que você tome todos os cuidados possíveis, nunca vai ser fácil, né? Mas não dá para a gente utilizar, por exemplo, uma sala como essa aí. Tentar fazer um depoimento especial numa sala como essa é bem complicado, viu? Porque dificilmente você vai obter alguma coisa que dê para utilizar, por conta de que você tá com um ambiente, você tá convidando a criança a imaginar. Essa aqui é a resolução 299. A gente já falou sobre as salas de depoimento especial, como essas salas devem ser. Já falamos sobre o plano de implantação de salas de depoimento especial no âmbito do Tribunal de Justiça. E é importante falar também, como eu já havia dito anteriormente, que a gente ia falar um pouco das normativas internas e das normativas mais amplas, né, das mais abrangentes. Essa aqui é uma das mais abrangentes, que é relativamente recente, ela é de novembro de 2019. Ela vai falar sobre esse sistema de garantia de direitos, que não é aquele sistema de garantia de direitos que a gente falou lá no início, é a própria Lei 13.431. A lei, ela tem esse nome também, né, de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência. Não é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. São duas coisas diferentes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas inovações aí que a lei trouxe. Vamos dar uma olhada aqui nela agora. Ela fala, mais uma vez, sobre a capacitação de magistrados e profissionais, como essa capacitação deve ser oferecida, ela deve ser interdisciplinar, abarcando o maior número possível de áreas do conhecimento humano, preferencialmente conjunta, ela tem caráter obrigatório, então a 299, ela reforça esse caráter da capacitação, ela é necessária, tá? A formação para a atuação do entrevistador em salas de depoimento especial. Isso aí é muito interessante a gente observar. Há uma indefinição de uma matriz intersetorial que defina qual deve ser os conteúdos mínimos, uma carga horária mínima para você trabalhar a formação de um entrevistador em sala de depoimento especial hoje em dia. Não há essa definição. O que há é uma orientação da Childhood, juntamente com o UNICEF, especificamente sobre os centros de atendimento integrado, que é algo que a Lei 13.431 também fala. Eles falam lá de uma formação inicial que deve ser de no mínimo 40 horas e citam também a formação na ação, que são supervisões com carga horária total de 120 horas. Seriam várias supervisões de 3 horas no mínimo. E também cita aperfeiçoamentos ou formações especializadas de no mínimo 24 horas. Então você percebe que a Childhood e o UNICEF tiveram essa preocupação de colocar essa formação em nível inicial, a formação na ação, que são as supervisões, e os aperfeiçoamentos. Então você vê que há uma necessidade
específica de formação, não é qualquer formação. Você vê que não é aí um curso rápido, não é um curso que você vai falar alguma coisa e a pessoa já vai pegar. Ele tem a necessidade de ter práticas, essa é uma coisa da qual eu penso que não há como você abrir mão, é temerário você dizer que você está formando um entrevistador para atuar em sala de depoimento especial, se esse entrevistador ele não tem práticas e você, enquanto instituição, não solicita isso dele, né? Então, eu acho interessante pensar, como eu já disse, como que a Childhood UNICEF pensaram num programa aí, ó, pensaram no início, no meio e nos aperfeiçoamentos, né? Isso é importante a gente ter em mente quando a gente fala em formação, tá? Hoje, como é que tá a formação para a atuação do entrevistador em salas de depoimento especial no Tribunal de Justiça? É importante falar, eu falo um pouco sobre isso mais lá na frente, mas eu acho que a gente pode estar falando disso agora também, é que a SEIJ ela já tem trabalhado junto com a escola judiciária, a IJPA, ela já tem trabalhado essa questão da formação desde 2011. Então, desde 2011, há um conteúdo mínimo desses cursos. Esse conteúdo mínimo ele vem se aperfeiçoando. E isso é importante a gente ter em mente quando a gente fala em formação. A gente vai dar uma olhada aqui novamente agora no slide. Então, essa ementa do curso de formação de entrevistadores em depoimento especial, ela está hoje com 60 horas, tá? Ela vai trabalhar noções de desenvolvimento infanto-juvenil, psicologia do testemunho, estudos sobre memória, essa é a parte teórica. Diferentes tipos de entrevistas investigativas e os protocolos nacionais e internacionais. Vai falar especificamente sobre a entrevista cognitiva, fala sobre o protocolo NICHD. Vou passar aqui para vocês. Ok. Também vai abordar a Lei 13.431, que fala sobre o depoimento especial e a escuta especializada, dá uma contextualizada também no depoimento especial no âmbito do TJ, faz uma prática simulada. No curso que a SEIJ, em parceria com a EJPA, oferecem hoje, tem uma parte do curso que é de práticas simuladas, ou seja, esses alunos que ainda estão se tornando entrevistadores de depoimento especial, eles fazem uma simulação um com o outro, dentro do contexto da própria turma, para treinar essas técnicas que eles vão ter que aplicar em casos reais. Isso dá uma certa segurança, porque ele é um aluno que, ao finalizar o curso, ele não sai sem ter feito nenhuma prática, ele faz a prática entre os pares ali, tá? E depois disso ele vai fazer as práticas reais, né? Ele vai praticar com casos reais e vai trazer depois essas práticas de volta num segundo momento para poder estar trabalhando junto com as formadoras do curso. Continuando aqui, a formação para a atuação do entrevistador em salas de depoimento especial. A tomada do depoimento deve seguir protocolo validado cientificamente, assegurando esclarecimentos iniciais, livre narrativa e questões complementares, cabendo ao magistrado zelar pela concordância do referido protocolo. Essa é a resolução 299 do CNJ, que fala mais uma vez, gente, desde a recomendação 33, todas essas normativas que a gente foi analisando até agora, tá? Elas falam dessa importância de se considerar a questão científica, da gente trabalhar com protocolos validados cientificamente. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista em nenhum momento quando for trabalhar depoimento especial. Não é qualquer formação, não é uma palestra que vai me transformar em um entrevistador de sala de depoimento especial. Tá? Eu preciso ter um programa de formação para eu me tornar entrevistador de depoimento especial, e esse programa ele tem que ter uma continuidade, ele tem que ter uma formação inicial, ele tem que ter uma formação na ação e ele tem que se pensar para ele aperfeiçoamento, porque depois de algum tempo, esse profissional que ele já tem essa formação inicial, ele vai precisar pensar no que mais ele precisa aperfeiçoar, e aí vem a parte do aperfeiçoamento.
As palestras, os cursos rápidos, eles são super importantes também, tá? Eles são super importantes para levar um pouco mais de conhecimento aí para quem ainda não tem, mas não dá para a gente dizer que eles vão dar conta de tudo, porque eles não dão conta da formação do entrevistador, ela é mais delicada, ela é mais específica. Então, a formação para atuação do entrevistador nas salas de depoimento especial, ainda falando sobre isso, como eu disse, a SEIJ vem oferecendo cursos desde 2011. Até o momento foram oferecidas, por iniciativa da SEIJ, formações que focavam na atuação do entrevistador, que eu acabei de falar também. As formações que foram oferecidas por iniciativa da SEIJ, junto com a nossa parceira, a EJPA, né, a Escola Judiciária, ou, no caso, no caso também com o Tribunal de Justiça, que em alguns momentos a gente fez com a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal, elas foram formações que focavam na atuação do entrevistador, tá? Já foram formados mais de 50 servidores para atuar como entrevistadores. Há entrevistadores formados nos 12 polos e nas 16 regiões do estado. Então, que formação oferecer? Isso é importante a gente ressaltar, que não é qualquer entrevista, né? Há métodos e métodos de entrevista. O método que eu vou usar para entrevistar uma criança com um determinado objetivo vai mudar se esse objetivo muda. Então, eu preciso ter a habilidade de usar variadas estruturas de entrevistas apropriadas a diferentes propósitos. Então, se o meu propósito é fazer uma escuta especializada lá no CREAS, eu vou utilizar uma metodologia de entrevista. Se o meu propósito é fazer depoimento especial no Tribunal de Justiça, eu vou utilizar uma outra metodologia, né? E isso aí determinados objetivos, né? Com vários objetivos. Eu não vou... não dá, por exemplo, gente, para eu dizer que a escuta especializada que se faz lá no CREAS, ela é feita com o objetivo, por exemplo, de fornecer provas para o processo. Isso não é verdade, né? É uma metodologia diferenciada e uma coisa não vai servir para o mesmo fim da outra. Também tem aí a avaliação psicossocial, avaliação de trauma, como está descrito aí. A gente tem que começar a trabalhar esse mito de que é possível detectar mentiras por meio da verificação de certos comportamentos. Então, quando a gente vai para fora da esfera científica, a gente começa a alimentar certos mitos, como esse. Eu olho para o fulano e eu já sei que pelo jeito que ele está mexendo a mão, pelo jeito que ele está mexendo as pernas, pela maneira como ele está olhando para baixo ou para cima, eu sei que ele está mentindo ou não. Isso não é verdade. A gente não tem como saber quando alguém está mentindo apenas por certos comportamentos, apenas por certas falas. A pessoa pode estar agitada, né? Pode estar com um agitamento motor por uma série de fatores. Ela pode estar ansiosa por estar falando de um assunto que desperta muitas emoções e está falando uma verdade, né? Mas ela está ansiosa, ela está olhando para cima, ela está olhando para baixo e está falando a verdade. O contrário também pode acontecer. E há estudos científicos nessa área, há estudos científicos que indicam que você tentar detectar mentiras, detectar inverdades por meio de comportamentos tem uma chance de 50%. 50% das vezes você pode acertar e 50% das vezes você pode errar, né? Então isso aí como diria, é jogar um dado. Então é bem complicado você tentar colocar num processo judicial uma detecção de mentiras ou de inverdades por conta de uma técnica, de um método que eu olhei para ele e no olhar dele eu identifiquei que era uma mentira. Então não tem como fazer isso, né, gente? A gente precisa realmente estudar, precisa utilizar técnicas científicas para poder fazer essa entrevista. O que a gente vem olhando também em relação ao que o CNJ diz e o que a legislação vem dizendo? Que há uma plasticidade da matriz curricular. Essa matriz curricular da formação do entrevistador em salas de depoimento especial, ela precisa ter uma certa plasticidade, porque as coisas mudam com o tempo, né? Então, com o tempo surgem novas descobertas científicas, com o tempo, estudos que antes faziam muito sentido passam a não fazer tanto sentido assim. E aí a gente precisa tomar cuidado para estar antenado nesses estudos e estar sempre propondo a reformulação dessa formação, para que a gente possa trabalhar aí, como o CNJ coloca, de maneira interdisciplinar, uma formação que abranja o maior número de áreas do conhecimento possível. Também é importante destacar que a gente precisa pensar em formações diferentes
diferentes para atuações diferentes. Então, o depoimento especial, ele envolve uma série de agentes. Eu vou ter desde da pessoa que está na portaria do fórum recebendo essa família que chega para prestar o depoimento especial, vou ter o pessoal da secretaria que eventualmente pode ter um contato com essa família, vou ter a pessoa que está auxiliando o juiz ali no momento de estar digitando as informações na sala de audiência, vou ter o promotor, vou ter o defensor, vou ter uma série de agentes que vão estar envolvidos nesse depoimento especial. Essa formação, ela não é a mesma para todos esses agentes, tá? É preciso a gente verificar que é o que a gente fala bem aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui pra gente ver. Não sei se tá dando para vocês verem. Agora acho que deu. Então, ó, como coloca aqui no final, formações diferentes para atuações diferentes. A gente precisa pensar modelos diferentes se eu vou atuar numa área diferenciada. Gente, eu estou encerrando por aqui. Mais uma vez eu deixo aí esse recado para vocês dos nossos 10 anos. Eu acho muito importante a gente focar nesses 10 anos da SEIJE, né? Porque é uma trajetória aí que a gente tem. E quem quiser conhecer um pouco mais da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude pode estar acessando o nosso site. O site da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude está dentro do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que é o www.tjpa.jus.br. Aquelas normativas internas que eu citei um pouquinho mais lá na frente, elas estão lá no site da Coordenadoria. Eu ia até mostrar para vocês essas normativas, mas não consegui aqui disponibilizar. Mas no site tem, vocês podem procurar lá, tá bom? Eu queria agradecer a todos que tiveram essa paciência de ouvir aqui até o final. Obrigada. Obrigada pelo projeto Futuro Brilhante, que convidou a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude para estar participando desse momento. Espero que a gente possa contribuir em outros momentos, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada.